Vamos lá. Sem Papas na Língua, com Dionísio da Silva. Rasputin da Barba Vermelha, hora de conversar com Dionísio da Silva aqui no Sem Papas na Língua. Uma viagem pelo tempo, pela história, a partir das palavras, né? A bordo das palavras, de onde vieram, para onde vão, o que significavam, o que significam hoje, que relação tem com a nossa história, com as nossas vidas, nossas alegrias, nossos ódios, as palavras. E a coluna Sem Papas na Língua desta semana vai abordar a mudança de significado e de aplicação da palavra desidratar. Desidratar. Agora, a sugestão foi de um ouvinte que estimamos muito, né, Dionísio? Bom dia. Bom dia, querido Boixá. Foi uma sugestão de um ouvinte que estimamos muito, um grande poeta, o Afonso Romano de Santana, casado com a também escritora Marina Colassante, ambos nossos ouvintes. Mas eu antes de Beijo explicar, grande Boixá... para Marina. Vou dar, são seus fãs lá. Eu acho que o Rodolfo tem o nome de duas ouvintes que também escreveram para nós, Boixá. São, na verdade, tem uma que eu tenho aqui na mão, que é a Leila Chivint Monerá, que é bióloga, faz mestrado na Fiocruz, mas também é artesã, artista plástica e tal, e ela vai todos os dias ouvindo o programa do Boechat, ouvindo o Boechat com Dionísio. E a outra é Ana Cláudia Rebelo, que é jornalista e empresária, ela é de Niterói, também adora o programa, principalmente a coluna aqui do Sem Papas na Língua. E elas fizeram alguma sugestão de pauta, o Rodolfo e Dionísio? A Leila e a Ana? Não. Quem fez a sugestão de desidratar foi o Afonso mesmo. A Leila contou uma coisa engraçada. Ela disse que você faz com que ela ria nesses programas e tal, não só o programa quando eu estou no ar, mas em geral. E daí quando ela está com fone de ouvido no ônibus, né, ela vai para Fiocruz de ônibus, ela começa a rir, o pessoal do lado pensa que ela está doida, porque ela está sozinha, não se vê o fone de ouvido e elas risadas, né? Detalhe para o fato de que a família Monerá, Monerá são também suíços de origem. Não me lembro se vieram na mesma leva de imigrantes suíços no início do século XIX, na qual vieram os Boechats, a primeira família Boechat para cá. Mas os Monerá, inclusive, tem um pequeno, não sei se é distrito ou município, depois de Nova Friburgo, que se chama Monerá. Tem esse nome, é um pequeno, não sei se, não passo por lá há mais de 30 anos, talvez muito mais, mas era um pequenino lugarejo assim, chamado Monerá. Tinha uma estação de trem, inclusive. Mas, Dionísio, fala para nós de desidratar. Mudou tanto assim de significado ao longo do tempo essa palavra? Mudou muito, porque o étimo que está aí é hidro, né? Que em grego é água. E as coisas que se referem à água têm hidro no étimo, como a própria hidrelétrica, a energia obtida por quedas d'água, né? Tem até uma palavra que é parecida com idolatria, e é hidrolatria, em que a água é tratada como uma entidade mítica, uma deusa. Olha. Mas quer dizer, daqui a pouco em São Paulo, hein, Boechat? Aqui vamos criar uma seita para secolatria. A hidrolatria morreu de sede. Agora, lembrando, minha gente, que a idolatria, de idolatrar alguém, é com I. Isso. E hidrolatria, por ser hidro, água, é com H, não é isso, Dionísio? No português porque o italiano tirou o H inicial de homem, hidro, eles simplificaram lá, né? Mas a idolatria tem outro étimo, é de ídolo, não é? E não é água. E esse desidratar, hidrelétrica, idolatria, aliás, hidrolatria, daí é do grego. Este idólatra que a gente falava, de ídolo, este tem um outro étimo. Você quer que eu... É interessante, porque você que lembrou que eles são muito parecidos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O nosso ouvinte, Alexandre Alves Vieira, taxista, nosso ouvinte. Alexandre, um abraço para você. Telefonou agora para dizer o seguinte: tem uma mala abandonada do lado de fora do embarque do portão A. Mala abandonada
do lado de fora do embarque do portão A do Terminal 2 do Galeão. A polícia está interditando o local, ainda não sabem o que é. Às vezes é uma mala que algum cabeça oca como o Boechat viajando, por exemplo, esquece, que eu já esqueci muito. Às vezes a mala eu posso excluir uma hipótese. Uma hipótese eu já posso excluir. Não é o Rodolfo Schneider essa mala. O Rodolfo está no estúdio conosco. Não, mas você sabe agora que pode largar uma... Rodolfo. Ele pega no meu pé, professor. Agora pode ser também, Rodolfo, só para não perder o gancho, obrigado aí ao Alexandre Alves Vieira, pode ser também uma mala de dinheiro, que está muito em voga em campanha eleitoral. Qualquer coisa próxima com avião, jatinho, mala de dinheiro é muito comum. Mas o que você ia dizer, Rodolfo? Não, porque outro dia, no final de uma noite, início de madrugada, também foi largada uma mala, o pessoal isolou. Quando chegou o esquadrão antibombas, tinha pilha, tinha um monte de fio e tal. Eles chegaram à conclusão que não tinha como aquilo ali explodir, mas realmente tinha componentes ali que podiam indicar, podiam indicar um artefato. Né? Só para encerrar o capítulo esquecimento de malas, uma vez eu fui para a Espanha e estava levando um quadro do Cícero Dias, querido pintor, meu amigo, querido Cícero Dias, que eu estava trazendo para cá, para o Brasil, um quadro importante, que tinha estado numa exposição lá, e estava enrolado dentro da minha mala, era um quadro relativamente pequeno, mas muito valioso e tal, que eu estava trazendo para meu amigo Jones Bergamin. Era um quadro dele, tinha participado de uma exposição, tinha que voltar, ele não queria esperar vir por transportadores. Poxa, você pode trazer para mim? Posso. E botaram dentro de um tubo direitinho e tal, e eu trouxe. Pergunta se eu não esqueci a mala com o quadro dentro no aeroporto de Barajas. Aí, pra você ter ideia, eu cheguei na casa da minha mãe, que morava em Madrid naquela época, e eu estava tão convencido que eu já tinha perdido tudo, que eu não ia recuperar nada, já estava calculando como é que eu ia pagar e tal. Sabe quando você diz assim, o que não tem remédio, remediado está? Eu desliguei do assunto, disse, a mãe, quer saber? Eu vou almoçar, vou tomar um vinho, que se dane. A minha mãe, como não podia deixar de ser, Dona Mercedes, tu é louco, é pavota, idiota. E pegou um táxi, foi para o aeroporto e correu atrás, ela achou a mala, trouxe de volta. Dona Mercedes maravilhosa. Olha aqui, Dionísio, então, só para você disse a semelhança entre de hidrolatria com H, que é idolatrar a água, a deusa água, sei lá se é uma deusa, Isso. ou água como elemento. E idolatria, não tem o mesmo étimo, então? Não, porque idolatria é adorar o ídolo. Ídolo, em latim, idolon, veio do grego ídolon, que é uma reprodução de imagem, um simulacro. Hoje seria um retrato, uma fotografia, não é? Como, por exemplo, o famoso episódio da Bíblia, quando os judeus estão atravessando o deserto e passam a adorar um bezerro de ouro. Aquele é um ídolo, porque o verdadeiro Deus, segundo essa religião, essa doutrina, não tem imagem. Então, isso é adorar um ídolo. E a hidrolatria é adorar a água, tratar a água como deusa. Mas, Boechat, o mais curioso de tudo isso é que nós estamos no momento privilegiado do nosso programa, porque nasceu a aplicação de uma palavra, de um sentido da palavra desidratar, que era muito usado na puericultura, não é? Na pediatria, na medicina, tem que cuidar para que a água fique no organismo. Quando a pessoa perde água demais, ela pode até entrar em coma e resulta em muitas outras doenças e problemas. Aplicou-se, não tem nem um mês, um sentido novo, a candidata Marina. Não se sabe porque nesses casos é impossível rastrear quem o fez pela primeira vez, mas se começou a dizer que a candidatura da Marina Silva estava sendo desidratada, que é uma palavra difícil de dizer, desidratada, pelos ataques de ambos os lados, porque ela irrompeu com aquela força toda. E a figura de linguagem nesses casos é muito semelhante à metáfora. Quer dizer, alguém olhou para o rosto da Marina, viu que com aqueles ataques ela se entristecia, ficava com o rosto murcho, estava murchando, então ela estava sendo desidratada, não é? Desidratada. E nasceu essa expressão. Quer dizer, tirar o que está hidratado, suprimir
a água, no caso, né? Tirar a água do corpo, do elemento. O elemento água sai do ambiente onde está, de um corpo, de um organismo qualquer. Então você está que é o prefixo de negação, não é isso? Como é que chama? Isso, é o prefixo de negação. Hidratar. Perde o H. Uhum. Perde o H de hidratar. Isso, e vem para desidratar. A propósito da desidratação da Marina, no canal, no Band Eleições, aqui no último domingo, ainda antes que o resultado fosse anunciado, o primeiro parcial do TSE desce o Aécio Neves bem à frente da Marina, como permaneceu até o fim da apuração, nós estávamos aqui, eu estava ancorando a mesa, né, de acompanhamento da cobertura, com alguns convidados de vários assessores, coordenadores de várias campanhas, do Aécio, da Dilma e da Marina. E pela campanha da Marina veio a educadora Neca Setúbal, que ela própria também muito atacada durante a campanha por ser uma das donas do Banco Itaú. Ela é filha de Olavo Setúbal, já falecido, fundador do banco. E na condição de herdeira do banco, sócia do banco, mas ela é educadora e muito atuante na política. Inclusive, apoiou já candidaturas importantes do PT, como a eleição do Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo. Mas ela estava dizendo que essa desidratação da Marina aconteceu de forma perversa porque eles tinham que fazer uma escolha com os 2 minutos e pouco que tinham de propaganda eleitoral. A escolha era, como ela disse, ou a gente bem dizia o que queria fazer com o Brasil, ou a gente bem se defendia do que diziam que a gente ia fazer. Então ela disse, com 2 minutos, você não diz o que pensa e nega o que pensam a teu respeito. Ou você faz uma coisa ou você faz a outra para fazer direito. E aí não deu para enfrentar os ataques dos adversários, especialmente o do PT, que tinha mais de 10 minutos por dia para fazer os ataques aos adversários e vender o seu peixe também, como o PSDB também tinha muito tempo, né? Agora, o Dionísio, me diga uma coisa. Eu estou lendo aqui que temos aí esse termo idolatria, tem a ver com a imagem, né? Você estava se referindo com a imagem, representa um Deus e adora aquela imagem. Agora, isso vem do grego ou vem do latim? Veio do grego, passou pelo latim e chegou ao português sem mudar o étimo, idolatria. Agora, as primeiras coisas adoradas pelo homem foram imagens, foram expressas em imagens ou em pinturas? Qual é a fonte mais remota desse ato de idolatrar? A coisa mais remota de que nós temos registros, que se diz, eu acho que aí entra muito no terreno de suposições. Eu sempre acho que um antropólogo é mais inventivo que um romancista, não é? Ele pega um caquinho de telha e diz, essa telha, essa pedra aqui, esse pedacinho de telha demonstra que nessa organização social a família era assim, não era monogâmica, as casas tinham 5 quartos. Casais, o casal transava em conchinha. Isso, em conchinha, sabem tudo, né? Mas as primeiras adorações foram de susto, né, Bochá? Depois é que passaram a ser de agradecimento. O trovão, o homem escondido na caverna tinha medo de tudo, do trovão, Mas provavelmente ele primeiro adorava o fenômeno natural, né? Idolatrava o fenômeno natural, né? E por isso ele representava depois, né? É isso que eu tenho. Ele não fazia representação visual, escultórica, nada, ou pintura desses elementos, né? Primeiro, provavelmente, ele disse, ai meu Deus, ai qualquer coisa, nem a palavra Deus ele devia dizer. Bom, olha aqui, Mas desenhava o sol, né, Bochá? Os registros mais antigos são do sol, de astros, né? Todos tratados como deuses, tá? Bom, o Fernando Escobar, nosso ouvinte, pede que você também fale um pouco da expressão tirada diretamente do jargão jornalístico, que é pegando o gancho. Gancho, minha gente, no jargão jornalístico, é, digamos, o pretexto, a pegada para uma notícia. Qual é o gancho dessa notícia? Olha, o gancho é que 10 milhões de pessoas vão ser afetadas. Ok, esse é o gancho. Então, fala para nós o
pegando no gancho. Pegar o gancho provavelmente veio, pegando o gancho, né? Provavelmente veio da pescaria, porque tem um tipo de pesca e que, sobretudo em Santa Catarina, isso eu vi, testemunhei, que o pescador vai levando não anzóis, ganchos mesmo. E quando um dos caranguejos, alguns ali escapam, eles pegam com aquele gancho aproveitam o gancho para pegar um outro caranguejo. Deve ser, eu vou dizer deve ser porque a gente não tem comprovação em respeito ao nosso ouvinte, nós não temos um texto comprovando isso, em que vem ou das lides da pesca ou da agricultura, alguma coisa que você aproveita o gancho, está arrastando uma coisa e pega outra. O jornalismo está tratando um assunto, aproveita aquele tema e pega outro. Então, este gancho veio por metáfora. Metáfora, aliás, a propósito, já quer dizer transporte, né? Você transporta uma coisa para outra. Transportou a manga murcha para o rosto da marina. Transportou agora o gancho da pescaria ou aquele ancinho para a redação. Está arrastando assuntos aí, arrasta mais este, não é? Interessante. Você sabe, quando você falava da origem eventualmente pesqueira, eu me lembrei de duas coisas. Eu pesquei muito tempo, sempre gostei muito de pescar, e hoje percebo que fiquei igual ao meu pai. Meu pai, quando eu ia pescar, ele fazia duas coisas. Primeiro, me provocava, ele dizia: se você conseguir pegar um peixe, eu asso na ponta do dedo. Ele achava que eu não conseguia pegar. Porque eu geralmente saía, não trazia nada, às vezes não trazia, pescaria é isso mesmo. Ele dizia: se você... E às vezes quando eu trazia o peixe, ele dizia assim para mim: você não tem pena, não? Pois bem, ele deixou esse... Eu não sei se... hoje em dia, eu não sei se eu teria coragem de fazer o que eu já fiz com os peixes. O meu avô, o pai dele, dizia que ele não tinha muito remorso quando ele matava um peixe, porque peixes nasciam em milhares de ovas e não tinham relação com os pais. Meu avô encontrava esse álibi para ele não ficar com remorso. O pai, o peixe bota aquele 10 mil, 20 mil filhotes, vai embora. Não tem essa coisa que nós temos com filho. Mas, bom, enfim, de qualquer maneira, quando você falou isso, eu imediatamente me lembrei de meus tempos de pescador, quando você falou que o homem usava um gancho, né, para pegar o caranguejo. Na verdade, Dionísio, o nome desse gancho é bicheiro. É bicheiro e ele é usado para pegar polvo. Porque o polvo, se você não... O bicheiro, ele é... Imaginem, minha gente, um anzol grande, com uma haste de 10 centímetros, 20 centímetros. Quando você localiza o polvo, você mete aquele anzol nele e enrola. Porque se você tentar atirar um arpão no polvo, ele se esfacela. E se você também tentar qualquer outro tipo de coisa contra o polvo, ele gruda de um jeito que você tenta arrancar, ele vem em pedaços. Então o bicheiro, ele mete o bicheiro no pobre do animal e vai enroscando e ele se enrola na haste do anzol do bicheiro e você pode levá-lo. O outro tipo de anzol muito interessante, Dionísio, que eu não sei se você já ouviu falar e os ouvintes também, se chama garateia. Sabe o que é uma garateia? Garateia? Olha, eu nunca pesquei, Boixá, mas garateia é um conjunto de muitos anzóis numa coisa só, não é? Exatamente, é um anzol, é uma haste com 3 anzóis. Não, esse é espinhel. O que você está falando que são vários... o espinhel é com muitos, exato. É uma linha com centenas de anzóis, chama-se espinhel. A garateia é um tipo de anzol que, na verdade, são 3 anzóis colados, porque é para pegar determinado tipo de peixe que belisca lateralmente. Ele vai na linha igual um anzol, só que são as três pontas, assim, uma para cada lado. É até uma peça bonita, a garateia é uma peça muito bonita, exceto para quem morde, né? Dionísio da Silva, maravilhoso. Oi. Só para a gente tirar uma dúvida de um ouvinte aqui, ainda falando dessa questão de pegar o gancho, o nosso ouvinte, ele não passou o nome para a gente, final de telefone 9993 aqui no WhatsApp, está perguntando se não tem relação com tirar o telefone do gancho, alguma coisa relacionada a telefone.
Não, o telefone do gancho é bom, pode ser, né? Teremos que pesquisar, porque na verdade o telefone que se põe no gancho é o primeiro telefone que tinha um gancho para você pendurá-lo ali, né? Depois aquele gancho sumiu e a gente diz, põe o telefone no gancho, mas não põe mais no gancho. Eu queria lembrar, a propósito disso, querida Maíra, que trouxe a pergunta. Desculpe, Isso, do Roberto Miranda, ele mandou aqui pra gente. Roberto Miranda. Bom. O Roberto, então, deixou no ar uma possibilidade também desse pegando o gancho, ter relação com o telefone, com tirar e colocar o telefone no gancho. Põe esse telefone no gancho aí, menino. Até hoje. Isso. Mas diga, Dionísio. Não, Boixá, eu queria dizer o seguinte, como é bom ver esse interesse dos ouvintes, né, pelas palavras e pelo nosso programinha, porque isso dá também um outro indicador de como eles não são bem atendidos nas escolas. Porque se as palavras fossem explicadas desta forma e com outros métodos, não só desta forma que nós usamos, mas de outro modo, com exemplos concretos, as pessoas gostariam de estudar a língua portuguesa, não é? E a portuguesa, olha, ontem eu soube de uma universidade em que 50% dos alunos abandonam língua portuguesa. Que a gente abandone, no primeiro semestre, que a gente abandone cálculo 1, cálculo 2, até entendo. Mas língua portuguesa, a falha não tem, olha, me desculpe os meus colegas, a falha é do professor ou dos textos que eles estão usando, alguma coisa está dando errado. E isso, Boixá, se manifestou agora, eu vi na eleição e não na hora de votar e não fiz a crônica. Sabe aquela crônica que você lê e você tem vontade de... Eu devia ter escrito isso. Eu li hoje o professor Pasquale no Globo, na Folha, e tive a mesma dificuldade que ele quando fui votar. Porque como eu sou Dionísio, eu chego, batata. A pessoa diz, o seu nome não está aqui nesta sessão. Eu digo, está sim. E eu que sou míope, estou lendo de perna para cima, né, de cabeça para baixo, estou vendo o meu nome ali. Por quê? Porque ele não trabalha com a hipótese, e isso com o documento na mão. E quero dizer também o seguinte, né? Título de eleitor não serve para você votar, mas esse é para o Zé Simão e para você, né? O título de eleitor é o único documento com o qual você não pode votar, né? Tem que ter a identidade. Mas aí, foi feito para ser título de eleitor. Bom, eu estou ali, o sujeito não achou, daí Dionísio. O Pasquale fez a crônica de hoje, a coluna dele, dizendo que não achavam também Pasquale. Por quê? Mas agora vem uma coisa fantástica, viu? As pessoas não sabem procurar nos dicionários. Elas vão no P. Não sabem. Numa ordem alfabética, elas não sabem procurar a palavra. Você dá o dicionário, eu já fiz esses testes. O aluno pega o dicionário e não acha a palavra. Não está aqui em P. Por exemplo, né, no P de pato. Eles não acham Pasquale porque se digamos assim... a primeira palavra é P, tá? Ele procura ali. Mas no caso do Pasquale tem que olhar. Bom, mas Pasquale tem o P, o A e o S, porque se não tem a primeira, vem a segunda e depois a terceira. Também na ordem alfabética, né? Isso. E eles erraram isso. No teu caso é porque procuram Dionísio com I, né? Isso. E na aí lista de embarque sempre dá isso. Eu não tenho passagem. Agora, o Dionísio, deixa eu te falar uma coisa. A Valentina já tem algum tempo, já na escola dela, Aula não é uma aula inteira, mas em várias ocasiões a lição de casa é procure no dicionário. Muito mais para adquirir e dominar este hábito do que propriamente para encontrar o significado da palavra pedida. Aliás, quero dizer a vocês, queridos ouvintes, que folhear dicionários é um grande barato. É um grande barato. Já fiz isso muitas vezes, em várias ocasiões. Fica ali e tal, vai lá, acha uma palavra, aí a palavra remete a outra. Aí você vai, aí às vezes você está procurando uma, na de baixo tem uma coisa que você nunca ouviu. E tem uma brincadeira muito legal que acho que chamava dicionário mesmo, né? Que consistia no seguinte, Dionísio, você junta os amigos, 3, 4 e tal, aí um fala uma palavra, dá o significado da palavra e o grupo tem que, eu não me lembro bem os detalhes, mas tem que dizer se é falso ou verdadeiro. Então você cria palavras às vezes e significados,
ou às vezes você se apropria de palavras e significados reais que estão no dicionário, você tem direito a fazer a consulta, e ganha aquele que conseguir não ser flagrado na verdade ou na mentira o maior número de vezes. Quer dizer, se você fez uma verdadeira e disseram que é falsa, você ganha. Se você fez uma falsa e disseram que é verdadeira, você ganha também. Eu fazia cada uma que era difícil. Só fazia falsa, viu, Dionísio? Era uma delícia. Mas tem umas falsas que são assim por acaso, né, Boixá? Ontem eu ouvi o seguinte: Aécio é nome de remédio, né? Quando era pequeno, mas isso é sério. Quando era pequeno, estava com febre, a avó sempre dizia: dá um S pra ele. Dá um S pra ele. É AAS, né? Que é a aspirina. Exatamente. Dionísio, querido. Não, AS eu quero... Perdão. Não, só para completar, Boixá, eu disse... Não, desculpe. Não, diga, o AS o que tem? Não, só para completar. Eu falei, não é nome de remédio, não. Aécio vem do grego, passou pelo latim, quer dizer águia. Porque o AS pegou a abreviatura do ácido acetil salicílico, AAS, né? O mineiro come a última sílaba mesmo, então dá um AS por sujeito. E, Boixá, já que... É muito bom. Já que estamos nisso, ontem Poliana Bretas e eu e o Leno Fox tratamos esse nome horroroso que é BRT. As autoridades não ajudam nada ao povo, né? Eles pegaram BRT, Bus Rapid Transit, e colocaram o nome do ônibus. O que é isso? Bons tempos aqueles em que a população é que dava nome às coisas. Frescão. Pronto. Isso. Frescão. Bonde. Tá resolvido, né? Bom, enfim. Dionísio da Silva, grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez pelo magnífico Sem Papas na Língua. O Dionísio volta na quinta-feira que vem, minha gente. Mande suas sugestões para cá, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Um abraço, Dionísio. Um abraço, querido Boixá. Até de repente, um abraço aos ouvintes.